Me chamo Kaique Oliveira. Sou apresentador desse resumo expandido com o tema de consumo de ultraprocessados na infância e adolescência, um fator de risco para doenças crônicas. Sabe-se então que os alimentos ultraprocessados passam por diversas técnicas de processamento e recebimento de aditivos, sejam eles adoçantes, corantes, aromatizantes ou realçadores de sabores, tornando então mais atrativos, mais palatáveis e com uma vida longa de prateleira. Atualmente recebeu uma nova classificação, no qual os ultraprocessados são denominados como formulações industrializadas criadas advindas de substâncias derivadas de alimentos, ou então aqueles sintetizados por meio de substâncias orgânicas. Entretanto, sabe-se que esses alimentos apresentam pouca ou nenhuma quantidade do alimento integral. Com isso, a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, entre 2017 e 2018, identificou que os índices do consumo de alimentos in natura minimamente processados estão cada vez menores quando comparados ao consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Com isso, foi feito, então, um levantamento de dados através de bases científicas, como, por exemplo, Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, e a Cielo. Usou-se nos descritores como, por exemplo, consumo de ultraprocessados e desenvolvimento infantil, ultraprocessados and doenças and crianças e ultraprocessed food and trading and disease. Contemplou-se então responder uma questão norteadora, na qual é quais as implicações do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde das crianças e adolescentes. Para isso foi feita então a aplicação de alguns critérios de inclusão e de exclusão. Como critério de inclusão foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, bem como aqueles que estavam na língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Já como critério de exclusão, excluiu-se artigos publicados há mais de 10 anos, excluiu TCC, teses e estudos que não contemplavam a questão norteadora. Com isso, foram contados cerca de 26 estudos, nos quais, aplicando o critério de exclusão, foram descartados 22, restando apenas 4 que contemplavam os critérios de inclusão. Foram encontrados os 4 resultados principais, entretanto, trouxe apenas um, por questão de tempo, no qual o estudo de Pereira foi realizado em Pelotas, com crianças de 24 meses. Ele pôde observar que crianças da cor de pele preta e que possuem irmãos eram os principais consumidores de alimentos ultraprocessados quando comparados ao outro público, né? Com isso, a gente pode observar que a formação dos hábitos alimentares ele pode ser influenciado por diversos fatores, como, por exemplo, a influência das mídias, a escolaridade e a idade materna, bem como a renda familiar e a etnia. Com isso, com esse aumento desse consumo, há então um aumento na incidência de doenças crônicas não transmissíveis, especificamente em crianças e adolescentes. Crianças de 0 a 9 anos apresentam como um dos principais fatores para esse desenvolvimento a má nutrição, visto que a base alimentar dessas crianças são alimentos processados e ultraprocessados, sendo então esses produtos que não possuem um benefício significativo para a saúde. Já nos adolescentes, observou-se que os principais fatores para o desenvolvimento das doenças crônicas é as deficiências nutricionais, visto que esses alimentos industrializados eles são considerados desbalanceados nutricionalmente falando, por apresentarem altas concentrações de sódio, gordura saturada, de açúcar e uma alta densidade calórica. Desta forma, entre as principais doenças que podem desenvolver por meio desse alto consumo de alimentos ultraprocessados, estudos demonstram que distúrbios renais pode ocasionar então o surgimento de dislipidemia, estresse oxidativo, inflamação. Esses três fatores juntos corroboram para o desenvolvimento de doenças renal crônicas. O alto índice, o alto consumo de alimentos ricos em gordura vai influenciar no acúmulo de gordura ectópica, que vai consequentemente influenciar na adiposidade visceral, no surgimento da hipertrigliceridemia, que por consequência vai corroborar no surgimento de dislipidemia. E a exposição precoce a adoçantes, sejam eles calóricos ou não calóricos, vai desregular a microbiota intestinal, ocasionando uma desbiose intestinal, que por consequência vai ocasionar distúrbios metabólicos. Por fim, conclui-se que o alto consumo, ou esse consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, desencadeia o surgimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como as mencionadas anteriormente. E é de extrema importância a criação ou a fortificação de políticas públicas e campanhas que visam o incentivo de hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes. Corroborando com isso, a criação de projetos voltados à educação alimentar nas escolas em específico, torna-se uma opção atrativa para que essa realidade possa ser modificada ao passar dos anos e os jovens tenham hábitos alimentares mais saudáveis e uma certa prevenção ou um tratamento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Por fim, tem aqui as referências que foram utilizadas e meus agradecimentos.